dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. Deus bendiga a todos. Pode assentar. Põe a Bíblia aí no cantinho. Glória a Deus. Usa o instrumento Como nós já sabemos, o dia do arrebatamento é desconhecido. Mateus capítulo 24, versículo 36. Amém? Mateus capítulo 24. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para nós lermos. 24, 36. Glória a Deus. Todos dizem amém? Amém. Todos dizem aleluia. Glória a Deus. Mateus 24, 36. Diz assim lá. É muito conhecido. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Então a hora do arrebatamento é desconhecida. Quando Cristo estava aqui na forma humana, ele não sabia, mas agora ele sabe, porque ele está lá no céu junto do Pai. E eu particularmente creio que ele não está mais sentado, ele está de pé já, esperando o Pai da hora. Vai lá buscar a tua igreja. Aleluia! Oh, aleluia! Mas no passado teve seitas, eu só me lembro de duas, que apesar disso que nós acabamos de falar, seitas marcaram datas para o retorno de Cristo aqui na terra. Uma delas foi os adventistas. Eles marcaram uma data. Um pastor que se chamava, se não me falha a memória, William Mayer, ele marcou um retorno e Cristo não voltou, é claro. Aí ele falou: eu usei o calendário errado, eu usei o calendário romano, agora eu vou usar o judaico. Marcou outra data. Teve pessoas que venderam até suas propriedades, se prepararam, mas no dia Cristo não retornou. E ele teve que fugir, porque muitos ficaram mirados, e com razão. Outra seita que marcou já uma data há muitos anos para Cristo, mas ele não veio, foram as testemunhas de Jeová. Para eles, Cristo já retornou aqui na terra em 1914. Que coisa terrível! E ainda tem pessoas que saem da igreja de Deus Amor e vai lá para uma seita herege dessa, hein? Para uma heresia dessa. Então, eu creio que Deus não marcou uma data para o retorno de Cristo quando ele viria, quando ele vem buscar a igreja. Na minha opinião, um dos motivos é para que o cristão, diante disso, permaneça em constante vigilância. Não é vigiar hoje e amanhã depois, não. É uma vigilância constante, 24 horas. Porque Jesus não vai vir buscar essa igreja ou aquela praga, não. Eu até não me lembro agora do versículo, eu sei que está lá no livro de Tito, né? Que o Senhor virá buscar um povo especial, zeloso e de um povo especial, zeloso e de boas obras.
capítulo 2, né? Se alguém puder dar uma olhada. É 2:11. 2:11. Então está aí, o povo especial. Quando o ônibus está em especial, né? Aconteceu com a gente, é uma coisa simples, mas cabe aqui. Nós íamos com o ônibus aí do mundo da linha para o batismo. Aí a pessoa no ponto desesperado só faltou pular na frente do ônibus, dando a mão para o ônibus parar. Mas o ônibus era especial. Amém? Zeloso. O relaxado aí está excluído, irmão. O crente relaxado aí, coitado, está excluído já, amém? E de boas obras. Esse é o povo que vai morar com Cristo lá na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Outra coisa, vamos tomar cuidado, todos nós, não estou aqui me crescendo, não, nada disso. Vamos tomar cuidado com as pendências. O que é pendência, irmão? É aquilo que não foi resolvido, está pendente. Temos que tomar cuidado. Seja qual for a pendência, seja qual for a área de nossa vida, vamos tomar cuidado. Paulo escreve na sua carta para o seu cooperador Tito, né? Melhor, não é o Tito agora, é o Timóteo. Paulo escreve na sua carta para Timóteo, segunda carta, capítulo 2, verso 4. Porque aquele que milita não se embaraça com negócios dessa vida. Amém? É precisar cuidado com pendências. Temos que resolver as pendências. Não estou dizendo que você não pode ter uma pendência. O que não pode é ter a pendência e dormir com ela 1 mês, 3 meses, 5 meses, dormindo com a pendência 1 ano, 2 anos. Não, isso não pode. É perigoso, amém? Precisamos resolver essa pendência. Porque falamos do arrebatamento, né, que é uma chamada coletiva, mas precisamos lembrar que todos nós podemos ter um chamado particular. Quem está entendendo o que estou falando? Todos. Ezequias, não Ezequiel, o rei Ezequias foi um homem privilegiado nessa parte. Por quê? Porque ele foi avisado. O profeta Isaías, por ordem de Deus, vai lá e fala: olha, acerta as tuas pendências, acerta a tua vida aí, você não vai viver mais, você vai morrer. Então Ezequias, ele foi privilegiado, porque para a maioria do ser humano a morte vem de surpresa, porque se o ser humano soubesse o dia que ele ia morrer, ele morreria antes. Tanta angústia, desespero. Então Deus sabe o que faz. A morte pode vir de surpresa, porque nem todos vão ser arrebatados. Amém? Palmas que glorifica o nome de Deus. Nós temos aí, ó, vários e vários textos na Bíblia que falam de vigilância. Um deles aqui pode ser a parábola lá do servo mau, Mateus, capítulo 24, dos versículos 40 ao 42. Quem puder, anota aí para nós lermos esses versículos, nem que não dá tempo, mas só se for possível. Mateus 24, versículo 40 ao 42. Depois Mateus 25, 13. Outra pessoa, por favor, prepara. Mateus 25, 13. Depois, outro irmão ou irmã, Lucas, capítulo 15, versículo 11. Esse não vai dar para ler tudo, porque é uma parábola muito grande, né? Vai até 32. Depois, Apocalipse 16, 15. Aleluia, Deus.
música mais devagar, mas é assim. Dois homens estarão na lavoura, e um será arrebatado, mas o outro os deixará. É isso? 40, 40. 25, Não, 25 é a parábola toda. é 25 quanto? 13 Ah, 25, 3. é o final da parábola. Ah, 25, 3 diz assim: portanto, vigiai, pois não sabe o dia que transporta a hora em que o Filho do Homem chegará. É a parábola, né? É o último versículo da parábola. A parábola, às vezes, ela fala de vigilância. E aí o Senhor está dizendo para nós nos prepararmos, estarmos preparados, porque não sabemos a hora. O 15 é uma parábola do filho pródigo, ela é muito grande, ela vai do 11 ao 32, não dá para ler. Mas aí o filho pródigo, ele estava bem na casa do pai, ele resolveu conhecer coisas novas lá fora. E é perigoso, já aconteceu isso com irmãos e irmãs que resolveram, achou a igreja enfadonha, né? Porque, irmãos, temos que ser sinceros, às vezes a igreja ela pode ficar naquela repetição em certa parte, quando a pessoa não está muito bem, ela fala, nossa, aqui está enfadonho, né? E ela vai lá fora, e isso é perigoso, porque nessa hora Jesus pode voltar e a pessoa está lá fora e ela vai ficar. A outra parte aqui é o Apocalipse capítulo 16, verso 15. Se não me falha a memória, diz assim: eu virei como um ladrão sobre ti, de maneira nenhuma você saberá a hora que eu venho, né? Alguém achou Apocalipse 16, 15 aí? Lê para nós se alguém achou. Bem rápido. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não se vejam as suas vergonhas. Vem como ladrão, bem-aventurado que guarda as suas vestes. As vestes na Bíblia, ela é digamos assim, ela fala da nossa espiritualidade. A veste na Bíblia fala da nossa condição espiritual, para você entender. Amém? Amém. Por isso, quando temos aquele sonho que estamos vestidos, mal vestidos, parcialmente vestidos, ou estamos sem roupa, não é uma coisa muito boa. A última parte da nossa vida precisa ser consertada, porque a veste representa a condição espiritual do cristão na Bíblia. Lá em Zacarias capítulo 3, no verso 3, o sumo sacerdote Josué aparece com a veste suja. E aí o anjo fala assim: olha, eu estou perdoando a iniquidade dele, põe uma veste nova nele. A veste associada à condição espiritual. Em Mateus 22, o rei dá aquela festa, depois ele fica contente, e ele entra lá no recinto e começa a olhar, e ele vê um homem que não tinha ido lá, né? E pegar lá aquela veste especial que se usava ali, chamada veste nupcial. O rei fala assim: ô, como é que você entrou aqui, amigo? O homem treme, porque ele era um intruso. Está vendo? A veste relacionada à condição espiritual. Apocalipse capítulo 3, saber se é o 18, eu acho que é o 18. Jesus falou, escreveu assim, João escreveu assim a mão de Cristo, né? Jesus falando: aconselho-te que de mim, olha Jesus dando conselho aí, não é o que é, não. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, e vestimentas para que vistas e não apareça a vergonha da sua nudez. Está vendo a roupa associada à
a condição espiritual. Louve o Senhor com as palmas bem alegres. Alguém aqui lembra daquele vinil antigo que se chamava A Última Trombeta? Quem lembra? Ninguém. A Última Trombeta foi um vinil, o irmão está dando sinal lá atrás. Ali dava a impressão que o arrebatamento ia ser demorado, que a pessoa que gravou, não sei o que aconteceu, né? Dava a impressão, eu mesmo cheguei a crer que o arrebatamento ia ser demorado. Mas não vai. O arrebatamento vai ser muito rápido. Paulo fala num tempo simbólico, que é um piscar de olhos. Escolha frações de segundo. Esse versículo nós usamos em Ezequiel, 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Ali Paulo diz que não abrir e fechar de olhos, quando a última trombeta soar, vai acontecer o grande milagre. Os mortos, aqueles que dormiram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Aleluia! E esse versículo está em conformidade, ele é um versículo, um texto paralelo àquele que está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Ali Paulo fala isso também. Então os mortos vão ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos e obedecendo a Deus, amém? Não quero aqui puxar a brasa para minha sardinha, porque eu estou pregando, não gosto disso, amém? Pregar bonito não leva ninguém para o céu, quem está entendendo? Conhecer teologia também não leva, não pode ninguém lá no céu. Não. Cantar bem, eleger coral também não dá o direito de ninguém entrar no céu. Outra coisa que talvez seja a primeira vez que você ouve isso. Tem pessoas que está certo que ela não teve oportunidade de aprender, então ela tem dificuldade para ler a Bíblia, às vezes não lê a Bíblia, mas se essa pessoa chegar lá no céu, né? Se ela não for salva e ela tiver a oportunidade de dizer para Deus: olha, Senhor, eu não sabia, Senhor. Olha, Deus não vai engolir isso não, meu irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aquela pessoa que tem uma dificuldade para ler, para entender as coisas, isso não é desculpa. Se ela chegasse diante de Deus, que não vai chegar, Deus ia dizer: não, deu certo, pregado lá, serva minha, pregando lá, todas as noites lá nas igrejas, mostrando a minha vontade, e você teve a oportunidade de obedecer, e não te justifico por causa disso, amém? Palmas que glorificam. Aleluia. Outra coisa, no arrebatamento, Jesus não vai pisar aqui na terra. Quando nós estiver lá na segunda parte lá, que é a segunda volta de Cristo em glória, a gente faz essa comparação. Agora eu não quis fazer, né? Mas no arrebatamento o Senhor não vai pisar aqui na terra. Ele não vai descer aqui na terra, pisar. O encontro com a igreja vai ser nos ares. O Senhor vai descer, mas Ele não vai pisar aqui. E a igreja vai subir. Quando você for pregar lá para uma pessoa no mundo, tome um certo cuidado, porque eles dão risada disso. Eles falam que isso é um conto de fada. Mas não é. É a palavra de Deus, é a verdade. Aleluia! Os mortos vão ressuscitar, não nesse corpo velho, cansado, doente, sujeito a tanta coisa ruim, não. Quem ressuscitar, quem morrer
Aleluia! O Espírito de Deus vai transformar essas pessoas e elas vão subir e encontrar com Cristo nos ares. Oh, aleluia! E quando a igreja subir, quem sabe se os dragões dos ares lá, né? A Bíblia chama esses demônios de potestade dos ares. Eles poderão querer pedir à igreja de subir, mas não tem como, porque eles não resistem à glória do Senhor. E o anjo Miguel também estará na frente da igreja com uma espada de fogo, e a igreja subirá triunfante. Mas não é fácil alcançar essa bênção. Você tem que entender que você sofre muito aqui. Aleluia! Mas é porque você vai ter uma grande vitória. Aleluia! O encontro vai ser nos ares. Esse texto que nós já citamos aqui várias vezes, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Quem quer ler, diz eu. Palmas que glorificam o nome de Deus. Aleluia. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Primeira carta 4, 17. Diz assim. Aleluia. Depois nós, os que ficarmos vivos, primeiros mortos foram ressuscitados, seremos arrebatados. Quem quer ser arrebatado com Cristo? Por Cristo. Aleluia. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Aleluia. Mais uma consideração: no arrebatamento, Jesus não vai manifestar-se ao mundo. Vamos deixar isso para depois. Na segunda volta, sim, ele vai manifestar. Por isso que eu falei que é importante conhecer os versículos. Vamos repetir aqui daqui um pouquinho. Ele não vai manifestar-se ao mundo, apesar do alarido, da voz de arcanjo, né? Da trombeta de Deus, que vai ser um alarido de trombeta que não existe aqui. Se você chamar uma equipe de engenheiros e falar: olha, constrói o maior aparelho de som que vocês puderem construir, não pode nem pôr perto do sonido das trombetas de Deus. Quando Deus falou para Moisés: santifica o povo, eles estavam acampados lá perto de Sinai, a antiga nação de Israel. Porque no terceiro dia eu vou descer lá no cume do monte. Deus ia descer lá como desceu para entregar a lei para Moisés, né? Aquelas pedras que nós chamamos erroneamente de tábua da lei, né? Ali muito cedo começou um sonido de trombeta que o arraial faltava tremer, porque Deus não é brincadeira. E o monte fumegava, aleluia, relâmpagos fuzilavam, trovões ribombavam, vozes soavam, mas não vozes humanas, vozes com o barulho das cataratas lá do Iguaçu ou do Niágara, vozes terríveis. Então trombetas vão soar de uma forma muito forte. Mas o mundo não vai ouvir e nem ver nada. O grupo Logos, um grupo antigo que eu gosto muito dos hinos, tem um hino que diz assim: Senhor, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Só quem for arrebatado é que vai ver e ouvir os sinais. O mundo não vai ver nada.
mundo só vai sentir a falta daqueles que subiram, mas ele não vai ver nada, porque Jesus virá de um modo invisível. Aleluia! Veja aqui os versículos, né? Eu marco aqui uns versículos aqui, porque, né, você sabe, né? Veja os textos que se referem ao arrebatamento. Eu já falei isso na primeira vez. João capítulo 14, verso 13. Outra coisa que eu adianto aqui: todos esses textos que falam do arrebatamento, o verbo está no futuro. Vou descomplicar aqui, né? Não está falando aí de conjugação do verbo, porque o irmão falou um pouco grosso assim, e é mesmo, né? Mas o verbo está no futuro. Então veja João capítulo 14, verso 3, né? Lá dentro do primeiro é mais ou menos assim. Jesus disse: não turbe o vosso coração. Tem alguém com coração aqui turbado? Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estaria dizendo isso para vocês. Vou vos preparar lugar. E se eu for, virei outra vez. Olha, veja o verbo no futuro. Virei outra vez. Jesus já veio? Virei outra vez. Veja o outro aqui, 1 Tessalonicenses, que nós comentamos muito já aqui, capítulo 4, verso 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. São textos que se referem ao arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Aqui Paulo também fala, se você notar o verbo aí, o principal está no futuro. Hebreus capítulo 9, verso 27. Vamos ver esse versículo aqui? Todos dizem amém. Já estamos chegando para o encerramento. Hebreus 9, 27. Carta que o apóstolo Ramos no Hebreus, capítulo 9, verso 27. Todos dizem amém. Amém. 28, certo? É o último versículo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Veja o verbo, aparecerá, verbo. Aqui Jesus não vai vir tratar o problema do pecado. Isso ele fará na sua segunda volta em glória. Aqui é um versículo que se refere ao arrebatamento, porque ele vem buscar quem está preparado, quem está esperando para ser salvo. Amém? Aleluia! Quem está esperando? Glória a Deus. É difícil ter. É difícil. Tem aí uma ilustração, não é uma coisa real. O noivo teve que fazer uma viagem lá longe, e ele chamou a noiva e disse que fizeram lá um quarto. Olha, eu sei que é difícil, eu não vou demorar tanto tempo, mas eu não sei o dia que eu vou voltar. E se eu voltar, ele ia com embarcação marítima. Se eu voltar e ver uma fogueira acesa, é porque você está sendo fiel a mim. Se a fogueira não estiver acesa, eu sei que você já desistiu de mim agora. Manter uma fogueira acesa é difícil. E o cristão tem que manter a fogueira acesa no coração. A chama não pode apagar. É aqui que está escrito o versículo lá do Antigo Testamento, que o fogo é aqui no altar. Está vendo o versículo aqui? Então o cristão, o fogo não pode apagar no coração.
não lembro dele agora passar para você. Mas os encarregados lá do tabernáculo, de quando em quando eles tinham que ir lá tirar a cinza, eles tinham que ir lá tirar aquela cinza. Quem já viu queimar lenha, mas muitos já viram, vai ficando resíduo lá, né? E o sacerdote tinha que limpar, tirar aquela cinza lá, porque senão chegava uma hora que ia atrapalhar o fogo. Então o cristão precisa, irmão. O cristão precisa tomar cuidado. Você já pensou se nós pegar o lixo, né? Embalagem, coisa de plástico, papel, tudo que entra para nossas casas, se nós for deixando lá no lixo, o que não vai acontecer? Então o cristão precisa limpar o coração dele também. Amém? Ele tem que jogar as coisas ruins fora, não pode deixar entrar no coração. Só coisa boa, só a palavra de Deus, oi de Deus, só a palavra de Deus. Paulo diz na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3: habite em vós ricamente a palavra de Deus. Uma vez eu falei que teve um irmão que ficou bravo comigo. Ficou bravo comigo. Que eu falei que o celular, irmãos, tem gente que não percebeu isso ainda. O celular, ele veio. E o inimigo é terrível, irmãos. A maior arma do diabo, dos demônios, é a camuflagem. Enquanto a identidade do diabo estiver escondida, ele pode trabalhar. Então o diabo é cheio de artimanha. Ele usa pessoas, situações, mas muitas vezes nós não percebemos que é ele. Glória a Deus. Ele usou até Pedro. Está lá em Mateus, você sabe disso. Então essas redes sociais, é claro, irmãos, que cada um é livre para fazer o que quer. Quem está entendendo? A igreja não tem autonomia sobre a vida particular de nenhum de vocês. Quando eu vou lá conversar com os candidatos, eu falo: olha, a igreja não tem autonomia sobre sua vida, mas se você quiser ser membro daqui, você tem que aceitar e sujeitar-se à doutrina daqui. Como é que a pessoa vai ser membro de uma igreja que ele não concorda com a doutrina? É, não é verdade? Então cada um usa as redes sociais como queira, mas que ela rouba o tempo do cristão servir a Deus, isso ela rouba. Enquanto tem pessoas, tem um cantor aí que tem um testemunho, eu tenho ele no meu celular. É um testemunho muito bonito, é coisa, sabe, é coisa profunda. Chegou uma